Em João capítulo 1, a partir do versículo 1, vai dizer assim, até o 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sem Jesus, nada do que foi feito teria sido feito, meu irmão. Tudo existe por causa dele, por causa de Jesus. E a questão é, Jesus é Deus? Sim, Jesus é Deus. Nós vamos falar sobre esse assunto porque tem uma corrente que pode defender que Jesus não é Deus. Mas o texto é muito claro. Diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Afirmativo aqui. Jesus é Deus. A questão é, que alguns também defendem, Jesus é um Deus menor do que o Pai, do que o Deus Pai? Sim ou não? E nós vamos defender aqui que não. Jesus não é um Deus menor do que o Deus Pai. Deus Filho não é menor do que o Deus Pai. Por quê? Porque Jesus ele vai ter o mesmo poder e a mesma autoridade que o Deus Pai. Isso lhe foi conferido. E isso ele vai declarar justamente lá em Mateus 28, versículo 18, quando ele vai dizer que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, quem poderia fazer de Jesus um Deus menor? O próprio Pai, mas ele não fez. Ele não quis que fosse assim. O único que tem poder para fazer de Jesus um Deus menor seria o próprio Pai, não nós. Nós não podemos fazer de Jesus um Deus menor que o Pai. O Pai sim poderia fazer, mas ele não fez. Ele deu toda a autoridade ao Filho, tanto no céu como também na terra. Deus o colocou ali no mesmo nível seu, em poder e autoridade. Olha o que Jesus vai dizer em Mateus 11, versículo 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Olha só a declaração outra declaração que ele faz aqui em Mateus 11, 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ele diz tudo, querido. Tudo é tudo. Não foram algumas coisas. Algumas coisas me foram entregues por meu Pai. Não, ele diz tudo. Tudo me foi entregue por meu Pai. Deus não deixou de entregar nada nas mãos de Jesus. Tudo ele entregou nas mãos de seu Filho. Em João 3, versículo 35, diz assim também, o Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. O Pai ama ao Filho e todas as coisas, não algumas, mas todas as coisas tem confiado às suas mãos. Em João 17, versículo 1 e 2 também diz assim, tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Olha só. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne. Então, Deus deu toda a autoridade, todo o poder a Jesus sobre toda a carne. Então Jesus não é um Deus menor. Jesus é um Deus no mesmo nível do Deus Pai. Mesmo poder, mesma autoridade. Efésios 1, versículo 19 em diante, continua dizendo assim, ó. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Versículo 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então está longe de Jesus ser um Deus menor. Deus o colocou no mesmo pé de igualdade que ele. Jesus não é menor e nem maior. Ele e o Pai são exatamente iguais em poder e autoridade.
Hebreus 1, versículo 3, vai dizer assim: Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Olha só, Ele é o esplendor da glória, o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Inclusive, todas as coisas só foram criadas por causa de Jesus. Nada do que foi feito teria sido feito se não fosse por intermédio dele, vai dizer lá em João capítulo 1, no versículo 3, versículo 2 e 3, como está escrito, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Essa confirmação você tem em Colossenses também, 1, versículo 15 ao 17. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Olha só, tudo foi criado por meio dele e para ele. E em Romanos 11:36 vai confirmar isso também, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Tudo foi feito por causa dele, por causa de Jesus. E ele não é um Deus menor. Ele tem o mesmo poder e a mesma autoridade que o Pai tem. Agora tem uma passagem que vai dizer, que ele próprio vai dizer que o Pai é maior do que ele. Como entender isso aí? Alguns vão dizer, mas lá em João 14:28, ele vai dizer que o Pai é maior do que ele. João 14:28 está escrito assim: Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Olha só o que Jesus diz aí em João 14:28. Pois o Pai é maior do que eu. Como entender isso aqui, queridos? E muitos entendem que Jesus ali, ele está falando da sua condição humana durante a sua encarnação aqui na Terra. Na sua condição humana, durante a sua encarnação aqui na Terra, ele vai justamente dessa declaração que o Pai é maior do que ele. Que o Pai era maior do que ele. Agora eu particularmente, queridos, não vejo nenhum problema em entender dele ter dito ali no sentido respeitoso, né, como de um filho para com o pai, de uma forma respeitosa e submissa. Ele era submisso à vontade do Pai. Ainda que o Pai houvesse lhe concedido ali o mesmo poder e autoridade, ele continuava sendo filho. Ele não era irmão, ele não era sobrinho, né? Ele não era outra coisa senão filho. Então, como filho, ele foi obediente ao Pai. Como filho, ele foi submisso à vontade de seu Pai em tudo, em tudo. Agora, em poder e autoridade, lhe foi conferido o mesmo poder. Um não era maior do que o outro. Eles tinham o mesmo poder. O mesmo poder de Deus Pai foi conferido ao Deus Filho. Está escrito, como eu acabei de ler, agora há pouco, lá em Mateus 28:18. Toda a autoridade foi dada a ele, tanto no céu como na terra. Aproximando ali os seus discípulos, ele lhes falou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28:18. Então observe que ele falou que toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Essa autoridade não foi dada somente na terra, mas também no céu, né? Porque se ele faz só na terra, a gente, Deus só deu autoridade ali enquanto ele estava na terra, mas lá no céu ele é menor. Não. Em autoridade e poder foi dada a ele, não somente na terra, mas também no céu. Toda a autoridade me foi dada no céu
e na terra. Então, queridos, nesse sentido aí, Jesus ele não é menor que o Pai. Ambos têm o mesmo poder e a mesma autoridade sobre as nossas vidas, sobre a minha e sobre a sua vida, certo? Foi nesse sentido aí também que Jesus vai falar que ele e o Pai são um. Ele vai dar essa declaração: eu e o Pai somos um, com o mesmo poder e a mesma autoridade sobre todas as coisas. São seres distintos, mas que vivem em unidade. Seres distintos que vivem em unidade. Unidos em um só propósito, unidos no mesmo propósito, em um só sentido. Não entram em desacordo em momento algum. Eles são um em unidade. Um em unidade. O que um faz vai ter sempre a aprovação do outro. O outro nunca vai desaprovar o que o outro estiver fazendo. O que um fizer, o outro está assinando embaixo. Nunca entram em desacordo. Agora, alguns defendem que Jesus falou isto aí no sentido de que ele e o Pai são a mesma pessoa, o mesmo ser. E é isso aí que nós queremos esclarecer aqui. Ao ponto de vista, inclusive, da maioria que não concorda com isso. Tem pessoas que defendem que eles são a mesma pessoa, o mesmo ser. Essa doutrina é chamada de unicista. A doutrina unicista, defendida aí por alguns, por uma pequena minoria, não é nem uma coisa assim muito significativa, mas a maioria não concorda com isso. Mas existe essa doutrina unicista que crê que Jesus e o Pai são a mesma pessoa. São o mesmo ser. Uma hora ele se apresenta como Pai e outrora ele se apresenta como Filho. Uma hora ele faz o papel de Pai e aquele mesmo ser, aquela mesma pessoa, outra hora faz o papel de Filho. E nós sabemos que não é assim. Nós temos evidências na Bíblia de que isso não acontece. São seres distintos. Por exemplo, ali, após o seu batismo, após o batismo de Jesus, estavam presentes ali as 3 pessoas da Trindade: Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Pessoas distintas, seres distintos, unidos em um mesmo propósito, em um mesmo ideal, em um mesmo sentido. Mateus 3,16 justamente vai estar relatando aqui o batismo de Jesus e vai dizer assim: batizado Jesus saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que lhe dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Olha só. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Como é que pode Jesus ser o Pai ao mesmo tempo e ser Filho? Como é que ele está ali na terra, sendo batizado, e ao mesmo tempo ele está no céu dizendo: esse é o meu Filho amado? Não tem como. Então a gente vê que são seres distintos. São 2 seres, 2 pessoas distintas. Em João 3,16 é outra evidência. Vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Olha, Deus deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então está falando aqui de um Pai que amou o mundo de tal maneira que entrega o seu próprio Filho unigênito, único Filho que ele tinha, ele entrega para morrer por cada um de nós, para nos fazer também filhos dele através de Jesus. Em João 8,29 é uma outra evidência, quando Jesus declara assim: aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Olha só. Aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Está claro aqui que não são a mesma pessoa. Não é o mesmo ser. São seres distintos. Então, queridos, a doutrina unicista, que une Jesus e o Pai em uma única pessoa, é uma doutrina que não é bíblica. É uma doutrina que não é bíblica, a doutrina unicista.
Tá? Jesus é um, Deus é outro. São o mesmo porque estão juntos em unidade, trabalhando no mesmo propósito, buscando os mesmos propósitos, buscando a mesma coisa. Independente de qualquer coisa, Jesus é Deus. Ele pode e deve ser adorado por cada um de nós, meu irmão. Jesus é Deus na minha vida, Jesus é Deus na sua vida. Ele deve ser, pode e deve ser adorado a qualquer momento por cada um de nós. Olha só, Filipenses 2:5 até o 11 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, meu irmão, não exulte em adorar e em exaltar àquele que é Senhor e Salvador de nossas vidas. Só podemos dobrar os nossos joelhos e nos prostrarmos diante daquele que realmente é Deus e Senhor das nossas vidas. Não dobre o joelho diante de qualquer criatura, de qualquer ser que você a coloque como divindade. Quando você dobra os seus joelhos e se prostra diante de qualquer ser, você está declarando no mundo espiritual que ela é Deus, que aquele ser é Deus e é Senhor da sua vida. E a Bíblia só coloca Jesus, o próprio Deus, como Senhor e Deus de nossas vidas. Observe que quando Cornélio, lá em Atos 10:25, quando Cornélio ele se prostra ali diante de Pedro, Pedro o repreende. Em Atos 10:25 vai dizer assim: aconteceu que indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao seu encontro, e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Pedro não aceita aquela adoração de Cornélio. O ato de prostrar-se ali era um ato de adoração. Nós sabemos que no Antigo Testamento, esse mesmo ato de estar se prostrando não tinha essa conotação de adoração, somente de adoração, mas era uma forma respeitosa de se dirigir às autoridades, por exemplo, os reis, né? Quando a pessoa se apresentava diante de um rei, se prostrava. Então, diante de algumas autoridades, as pessoas se prostravam lá no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento vai ter apenas essa conotação de adoração, né? Quando uma pessoa se prostra aí no Novo Testamento, como você vê aí em Atos 10:25, Cornélio se prostrando diante de Pedro, dando a conotação de adoração, tentando adorá-lo. E Pedro o repreende: levanta-te, porque eu também sou homem. Só um pode ser adorado: aquele que é Deus, aquele que é Senhor, Senhor de nossas vidas. João também é repreendido pelo anjo. Lá em Apocalipse 22, versículo 8, o apóstolo João vai se prostrar diante do anjo, e o anjo manda com que ele se levante. Apocalipse 22, versículo 8 diz assim: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouviu e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Olha o que o anjo diz aí para João: adora a Deus, apenas a Deus. Levanta-te, não faças isso. Porque João, quando viu o anjo, ele se prostrou, e o anjo não recebeu aquela adoração. Veja diante de quem você está se prostrando, meu irmão. Veja diante de quem você está dobrando os seus joelhos. Porque o texto que nós lemos aí em Filipenses
2, versículo 10, vai dizer: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Só esse é digno de que você realmente se ajoelhe e o adore, e o exalte, e faça as suas petições. Quando você faz as suas petições diante de Cristo, diante de Deus, ajoelhado, você está adorando. Você está adorando. Adorando não é só estar cantando louvores, né? Quando você mostra a sua dependência a Deus, seja no pedido, seja exaltando, você está adorando a Deus. Então que nós possamos ter essa compreensão de dobrar os nossos joelhos somente diante daquele que Deus o exaltou para que seu nome estivesse acima de todo o nome, né? Como disse aí em Filipenses 2:10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse a Jesus Cristo como Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus possa estar abençoando a toda a sua família. Querido Deus, nós te agradecemos por mais este dia em nossas vidas, te agradecemos pela tua palavra, o quanto ela nos exorta, o quanto ela nos orienta, o quanto ela nos dá a direção correta para que possamos andar segundo a tua vontade, segundo o teu querer sobre as nossas vidas, Pai. Perdoa as nossas ofensas, Senhor. Perdoa tudo que temos feito que não tem te agradado. Perdoa os nossos pecados. Que o Senhor possa estar nos limpando, nos purificando de toda e qualquer impureza, de todo e qualquer pecado, e que possamos a cada dia buscar ter uma vida reta, ter uma vida de santidade diante do Senhor. Que o Senhor esteja atendendo a todos aqueles filhos teus que estão clamando por ti, por algum socorro, por algum pedido que estão te fazendo, que o Senhor os atenda nas suas necessidades e que cada um receba de ti bênçãos sem medidas, e que o Senhor possa estar socorrendo os teus filhos na hora da angústia, na hora da aflição, na hora do sofrimento e da tribulação, Pai. É o que nós te pedimos, desde já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus.